Olá, gente, bom dia, 8 horas e 8 minutos. Tomando um cafezinho para acordar. Mais um dia, hoje é quinta-feira. Supostamente, quer dizer, temos um feriado, mas os feriados não são mais tão diferentes como eram. A gente não ficava esperando o feriado como a gente, né? Agora a gente não espera mais aquele feriado como nós esperávamos, né? Só por hoje, vamos lá. Hoje nós vamos falar de sono, mas de significado, de sonhos, de pesadelos, o que a gente deve fazer, quando a gente deve prestar atenção em tudo isso. Pode se tornar um problema de sono crônico, esse início aí que muita gente está sentindo distúrbios de sono. Olá, Flávia. Olá, Silva. Olá. Bom dia. Nossa psicóloga, a Laura, já está aí que vai explicar tudo para vocês. Olá, Bonete. Como vai? Gabriel dos Anjos. Vamos então puxar a Laura. A Laura tá aqui. Ela já vai falar direitinho a formação dela para vocês, pra você ver. Ela estuda pra caramba os sonhos que tá acontecendo, né? Ontem a gente já falamos com o Dr. George. Olá, Laura. Olá, Bom bom dia. dia, Tudo Maria. bem? Bom dia a todo mundo, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Imagina. Laura, a gente vai bater esse papo sobre os significados dos sonhos e também falar Sim. sobre se isso pode se tornar um problema crônico para a pessoa, de repente se existem algumas fórmulas para as pessoas melhorarem essa qualidade de sono que está ruim. Mas antes eu queria falar, perguntar a sua formação, e aí a gente segue nos significados e depois a gente vai amarrando tudo, por favor. Tá bem. Então, eu me formei em psicologia Hum, e então ainda na faculdade eu já comecei a fazer estágio no Instituto do Sono em São Paulo. hum. Então, minha vida toda começou com o sono. Eu fiz especialização em psicanálise, depois fiz o mestrado em medicina e biologia do sono e trabalhei muitos anos no Instituto do Sono com pesquisas na área de sono. Estou aí há quase 13 anos, um pouco mais de 13 anos estudando o sono. E Assim, aí, basicamente. você que estuda tanto tempo o sono, você tinha visto esse número tão grande assim, essa massa? Ou todo mundo já tinha e ninguém falava? Você que estuda isso. É, assim, o que a gente está vivendo hoje, Maria, eu acho que é uma coisa sem precedentes na história, né? Acho que é É. o que está sendo muito falado, é uma coisa nova para todo mundo. Mas sim, é fato que uma situação de estresse Hum, dispara, vamos dizer assim, pesadelos, ou hum, dispara processamento, exige processamento psíquico nosso. E toda hum. vez que a gente tem um processamento psíquico a mais necessário, isso estimula sonho. Ah, É, tá. então, assim, o aumento do sonho, a gente sabe que em psicanálise, por exemplo, todo mundo começa a se psicanalizar, ir mais na psicoterapia, falar mais de si, pesquisar mais sobre si, começa a sonhar mais, começa a dar oportunidade mais para sonhar e para. Porque o Ah, sonho é uma oportunidade de falar sobre conteúdos nossos, né? Então, isso acontece. Acho que a gente pode pensar o significado do sonho sobre várias dimensões, mas eu vou esperar aí você me tá, perguntando tá um certo. Então, e pouco. ontem a gente falou com o Dr. Jorge Pinheiro, que aliás já Sim. entrou na live aqui. O que é o sonho? E o O que é o que é? pesadelo? E o que é? Acho que a gente pode pensar primeiro na etimologia da Tá palavra. O bom, pesadelo é um sonho de vai falando. um conhecimento do senso comum. Eu acho que o pesadelo, quando a gente fala uma coisa pesada, assim, É, né, um conteúdo, um sonho que tem um conteúdo mais pesado de pesado. digerir, vamos dizer. Acho que a minha Hum, análise do sonho, do que é o sonho, da função, se eu for falar metaforicamente, acho que é o nosso processo de digestão, de hum, metabolizar a memória. Sabe? Então, o hum, que está acontecendo quando a gente está sonhando é como se eu estivesse digerindo tudo que eu vivi, assim. Eu estou hum, adaptando as memórias que eu vivi hoje, de tudo, porque tudo que a gente vive durante o dia, eu tenho que guardar, eu tenho que decidir o que eu vou guardar, o que eu vou descartar. hum, E esse processo de metabolização é o que está acontecendo enquanto a gente está sonhando, é como se eu estivesse escolhendo quais memórias eu vou jogar fora e quais eu vou guardar. E nesse processo de escolher quais eu vou guardar, eu tenho que decidir aonde eu vou guardar. Em qual hum, caixinha da minha memória, associado a quê? Então, isso que eu vivi hoje se associa ao que na minha vida? Então, em função do que eu já tenho de memória. Esse processo é o que acontece durante o sonho, essencialmente. A gente tem
de 4 a 6 ciclos de sono, a gente diz, de fases de sono. Nós temos, se eu for falar assim, 4 fases. A gente tem o estágio 1, 2, 3, do sono não REM. Eu já ouvi você e o Dr. George conversando ontem sobre o sono REM e não REM. Vamos então, falar hoje mais. A gente tem fases do sono que a gente passa como se a gente fosse aprofundando o sono, e a gente tem uma fase de sono REM, que é a fase que a gente mais sonha. A gente pode sonhar em qualquer fase do sono, mas o sonho REM, a gente sabe, quando a gente acorda as pessoas durante essa fase do sono, elas se lembram mais dos sonhos. E os sonhos adquirem um conteúdo mais simbólico, mais bizarro, como se a gente estivesse vendo uma realidade toda que eu estou tentando encaixar esse emaranhado de memória em função do que eu já tenho no meu arcabouço. Entendi. Então você sonha meio que a noite inteira, mas às vezes, por isso que as pessoas acordam e assim, acordam no meio da noite, meio, né? Às vezes tem um pesadelo e tal, e lembra, não é verdade? É porque tá nesse sono REM, é isso? Isso, quando a gente acorda durante um episódio de sono REM, a probabilidade da gente lembrar do que a gente estava sonhando é maior. É maior. Quando a gente acorda durante um episódio. Então, o experimento que foi feito, clássico para isso, é que a gente acordava. Então, a pessoa estava dormindo com a polissonografia, com todos os eletrodos na cabeça, monitorando os estágios do sono, e aí ia lá, acordava os voluntários da pesquisa em cada fase do sono e perguntava se eles estavam sonhando ou não. E aquela fase que as pessoas mais lembram de estar sonhando é o sono REM. Então, mas a gente sabe que a gente pode sonhar em qualquer uma das fases do sono. Mas o sono REM, mais. Então você acha que as pessoas, de repente, nessas situações atípicas, elas acordam mais do que antes? De repente elas sempre sonharam, sempre tiveram... quer dizer, todo mundo sempre sonhou, obviamente, né? Mas você... Tem um desnível? O que eu quero perguntar, assim, existe mesmo fato, uma diferença quando acontece uma coisa atípica, que não precisa ser o coronavírus. Assim, as pessoas às vezes têm um familiar, perdeu um familiar, ou está passando por uma depressão, ou está com um problema no emprego. Ele tem essa variação. Sim, a gente tem. Vou te dar um exemplo bem claro, que para mim é bem nítido. Hoje, por exemplo, aqui, eu estou aqui, a gente comentou nos Estados Unidos, eu estou num fuso horário que ainda está noite. Então, para mim é um desafio acordar muito cedo de manhã, porque eu sou uma pessoa mais coruja, mais vespertina. Eu acordei 2h45 da manhã, desesperada, achando que eu tinha perdido o horário. Sei. Então, é uma situação que me desafia nova, que estimula um processamento, né? Então, tudo assim, eu estou processando o que eu posso falar hoje, né? O que as pessoas estão... Eu estava estudando o que as pessoas estão falando. Então, um desafio novo me exige um metabolismo, né? E aí, um estresse, vamos dizer assim, né? Um estresse bom, mas um estresse que me despertou à noite, sonhando que eu... Então, se você tem desafio todos os dias, todos os dias, todos os dias, você fica... com isso estimulado todos os dias. Com isso que a gente está acontecendo, acho que eu já vi vocês falando bastante ontem e vi você respondendo para as pessoas. Quanto mais notícia a gente assiste, mais exposição a gente tem a esse gente morrendo, o que está acontecendo, né? Essa crise, mais metabolização de memória, né? Eu estou exigindo de mim. Então, esse conteúdo todo, eu tenho que decidir o que eu vou fazer com ele, se eu vou armazenar, o que eu vou armazenar, o que eu vou descartar de novo. Então, quanto mais eu vejo, quanto mais exposição eu tenho a esse conteúdo, mais eu preciso trabalhar isso à noite, né? Porque isso desperta, não só o que eu tenho que metabolizar o que está acontecendo hoje, mas eu tenho que decidir onde eu vou encaixar, e isso desperta conteúdos traumáticos, né? Porque são assuntos difíceis, de medo, ameaçadores para as pessoas, a gente está vendo as pessoas morrendo, preocupadas com os familiares, então isso estão despertando conteúdo difícil da gente lidar, vamos dizer assim. Pelo que você leu, que as pessoas escreveram e perguntaram no meu Instagram, e sonharam, tiveram pesadelos com animais, você lembra de alguns? Né? Eu vou puxar aqui, mas o que você já lembra que dá para começar a explicar? Acho que eu lembro de uma mãe que falou que você até comentou, né? Tá preocupada com seu filho, que tá subindo uma subida com o filho, então é um desafio. Tô subindo uma subida, né? Uma escalada nova aí na vida, que a gente pode. O significado do sonho é muito particular. Porque o significado é o que significou para mim isso que eu vivi hoje.
E quando eu vou guardar na memória que eu já tenho, é o que significa essa associação que eu vou fazer com o conteúdo que eu já tenho. Então, o significado, não existe um significado universal. Ele é muito particular. Mesmo que a gente tenha algumas simbologias, né? Então, quais são as simbologias? Que eu acho que as pessoas, elas gostam muito de saber, né, de pessoas sérias que estudam, né? Porque tem muito picareta que fica falando e tal, né? Agora vocês estudam o sono de verdade, né? Então isso é importante. Vocês falam. A simbologia está muito mais embebida na cultura, eu acho, eu vou te dizer assim, do que ter um significado universal próprio, né? Tem o que significa sonhar bom, e aí tem essa associação de Freud, da psicanálise, com o conteúdo da sexualidade. Então, o que significa sonhar com cobra, sonhar com, né, com monstro, com bicho? Esses significados eles se tornam muito particulares na vida do sonhador. Então, a gente só vai saber o significado de um sonho para alguém quando aquela pessoa, o sonhador, resolve contar o seu sonho. E é na associação. O Freud dizia que o relato do sonho faz parte do sonho. Porque o relato do sonho, na medida que o sonhador começa a contar seu sonho, ele está interpretando aquilo que ele viu. Porque o sonho é um jogo de imagens, assim, né? Sim. É como se eu estivesse condensando um monte de coisa em imagem. Então, às vezes, uma imagem vale por 1000 palavras no sonho. Sim. E aí é quando eu conto, quando eu descrevo essa imagem que eu estou vendo no meu sonho, que isso vai adquirindo um significado para a minha vida. Então, para alguns pode significar uma coisa num momento, para mim mesma pode significar uma coisa hoje, que amanhã pode significar outra. Tá, tem uns sonhos que todo mundo tem, que é caindo, tem vários, né? Agora eu vou tipo, colocar uma questão aqui. Uma amiga minha, Meire Borges, fofa, linda, beijo pra você e pra sua filha. Sonhei algumas vezes com um ex-namorado, estava me perseguindo e tentando me matar. Depois de alguns dias, descobri que, de fato, ele estava me seguindo. Olha, colocou o detetive atrás de mim. Olha que coisa. Isso é premonitório, daí é outra área, né? Essa daí, premonição, não sei. A premonição tem várias, né, teorias sobre isso. Ou você acha que dentro ela já tinha essa, né? Ela pode ter acionado esse medo aí e, né? Sim, é uma coisa que já está no pensamento, né? Assim, subliminar, ela já teve essa relação com esse ex, como que tá a vida dela em relação a esse ex, o que eles têm conversado, o que eles têm vivido. Então, já existe essa, vou, entre aspas, chamar de ameaça, né? De uma pessoa que vai sair, que ela está se sentindo perseguida por ele, ou ela está tentando esconder dele o que está acontecendo na vida dela atual. Isso pode despertar isso, né? Mas, assim, o enredo do sonho é muito particular. Então, né, na medida que eu vou tentar interpretar, pode ser que, né, colhe, pode ser que não. O coronavírus, as pessoas sonhando um sonho que eles falaram aqui foi um que eles estão sonhando com pessoas que não vêm há muito tempo. Sim. Como se eles estivessem lembrando com uma certa nostalgia ou preocupação. Né? Isso tem tudo a ver com um momento. É meio que um sonho que várias pessoas podem ter, né? Porque acionaram lá um coletivo, né? Um pensamento. Essa circuitaria, eu acho que todo mundo está repensando a vida, né? A gente está com com o ócio maior, talvez mais tempo enclausurado ou forçado a pensar mais sobre a vida, né? Que agora o que vai acontecer, até quando isso vai durar, como é que vai ser o planeta agora? Isso põe a gente a pensar em coisas da vida, nas pessoas que a gente já viu, né? Disparar essas memórias que estão guardadas também. Então, eu acho que sim. Então, não à toa, muita gente está relatando esse tipo de sonho. Com animais, olha, a Juliana fala o seguinte: eu sonhei com touros ferozes correndo atrás de mim. É o medo, né? Animais, que você falou, com a cobra em volta. Porque animal, ele tem essa coisa do... Tem um animal pet, que é fofinho e tal, que pode ser aconchego, não é? Sim. E um touro, por exemplo. Você olha um touro, você tem medo, né? Isso, eu acho que assim, um touro representa o que na cultura, se a gente for pensar, né? Se a gente for pensar em astrologia, por exemplo, o que significa o signo de touro, se a gente for pensar se é alguém que cresceu numa fazenda, que tem isso na história da vida dela, que tenha visto já touro, então o significado ali, mas o touro de modo geral é essa coisa forte, né? Um dos animais mais fortes na natureza, que tá ali, tá correndo atrás, né? E pode se vem chifrar com tudo da cabeçada, não sei. Então, assim, tem um tom de ameaça, né? De tipo, preciso... Então, e aí quando a pessoa tem um sonho assim, você pode usar esse sonho não só para
né? Porque às vezes a pessoa acorda chorando, às vezes você sonha e o seu físico é afetado, porque você acorda com Sim. palpitação e tal. Também quero que você explique isso. Mas como usar isso, por exemplo? Ela sonhou com um touro, né? Feroz, e é o medo e tal. Como que ela, você que é psicóloga, como que ela transforma isso num aprendizado e pega alguma ferramenta para falar, não, então eu preciso me cuidar mais, não sei, o que que ela... Sim, acho que o exercício, eu de modo geral, como paciente, e na minha própria análise, o É, trabalho é o que a gente gosta de chamar da árvore dos sonhos, a árvore de sentidos, porque às vezes aparecem essas palavras, então, touro. O exercício sempre que eu faço é como se eu fosse desenhar uma árvore de significados e de sentidos daquilo que eu sonhei, o que que eu lembro do sonho, né? Então eu anoto o que eu lembro do meu sonho, apareceu essa palavra touro, eu começo a anotar, fazer uma árvore mesmo ah, de sentido, eu anoto a palavra touro. Que memória que isso ativa? O que me lembra touro? Por que touro? O que touro representa para mim na minha vida? Então eu faço sei, um balãozinho, eu conecto o touro. Ah, touro me lembra a minha infância, quando eu sei. vivi essa cena tal. E aí eu vou conectando tudo que me lembra, porque daí essa memória dispara uma outra, que dispara Entendi, uma você vai outra. fazer... Você vai Você, fazendo uma ramificação. você acha legal a pessoa, por exemplo, nesses tempos, até para ajudar psicologicamente, nessa ferramenta que é o sonho, né? Que a gente vê muito como, ai, que estresse, estresse. Mas você acha que a pessoa tem que anotar? De repente, ela pega um caderninho, anota num bloquinho de celular. Segunda, acordei, sonhei com um touro, não sei o quê. E de repente ela começa a estudar um pouquinho, isso vai dizer, né? Um pouco dela, o que que é. Sim, eu acho que é um exercício interessante, vamos dizer assim. Eu acho que é uma prática. Então, assim, eu sou suspeita até para dizer, Hum, mas eu acho que é uma prática interessante. E ela só tem a dizer mais sobre nós mesmos, é um processo de autoconhecimento. hum, Então, sim, eu acho que vale a pena. Eu acho que, de novo, sou suspeita para falar, mas eu acho que isso estimula a gente a conhecer como que eu estou guardando memória, o que que isso está ativando em mim. Esse processo é inconsciente. hum, Que memórias estão sendo ativadas minhas, que são hum. traumáticas ou não. Então, eu acho que é um processo de autoconhecimento, é um processo de criatividade também, porque no sonho tem outras teorias que diz, tem o cientista o Siddhartha Ribeiro, que é professor Hum. Do Instituto do Norte, né, Eu já vi uma palestra de. do Siddhartha, né? O É, Siddhartha escreveu um livro recentemente, O Oráculo do Sonho. Então, o sonho é esse oráculo probabilístico. No é, sonho, a gente treina futuros possíveis. Então, eu também imagino, é o que eu relatei, comecei relatando o que aconteceu comigo essa noite, né? é. Que eu acordo achando que, nossa, perdi o horário. Eu fui pensando quais cenários possíveis do que a gente pode conversar. Então, tem esse treino de realidade. Nesse sentido, ajuda a desenvolver minha criatividade sobre o que eu posso falar, né? Se eu anotar isso, parar para entender como que eu estou associando memória. É um processo de autoconhecimento. E é uma prática. Não falar que tem que, mas Tá. É, não, mas é bom, né? O sim. Felipe, ele faz uma pergunta muito que eu acho bem interessante. Qual é a fronteira do sonho e do pesadelo? Existe uma linha? Acho que é de si, de conhecer que aquilo, até que ponto aquilo te incomodou, é uma coisa que, É o né, às vezes pesadelo. é um pesadelo, é uma coisa recorrente. Se a gente pensar num transtorno de pesadelo, o transtorno tem um teor de frequência, persistência, a coisa se repete toda noite, começa a atrapalhar a minha vida, começa a Hum, interferir na minha vida durante o dia, e aí sim se torna um transtorno. Mas acho que o limite é quanto aquilo te incomodou, quanto aquilo te, hum, né, te exigiu, quanto você continuou pensando sobre aquilo durante o dia, quanto aquilo você hum. carrega aquilo, né? Enquanto aquilo está sendo pedido que você metabolize aquilo direito. É, eu já ouvi falar, você falou de memória, né? Aí eu Sim. tava pensando, quando você estava falando aí, é, qual é a capacidade da nossa memória? Porque não existe, né? A gente não sabe, eu acho, né? Não. Eu já ouvi falar também muito da memória afetiva, que quando você se conecta com alguns fatos de forma afetiva, que existe emoção, você tem a capacidade maior de guardar isso. Não sei É, se é real, se não é. quando a gente. Aquele desenho, não sei se quem as pessoas já viram, o desenho Divertidamente, Ai, é é, no máximo, eu adoro. é o máximo aquele desenho, realmente, porque ele demonstra quando a gente forma as memórias centrais, que elas combinam todas as emoções, né? As cinco Hum, emoções principais. Então tem um pouco isso. Durante o sonho, o que acontece, a gente tem uns níveis mais baixos de noradrenalina. A nossa
capacidade de julgamento, de decisão racional, está mais adormecida durante o sonho. As áreas cerebrais responsáveis pelo julgamento e raciocínio. Então, a gente está com as áreas de emoção mais ativada. Então, eu estou processando emocionalmente o que eu vivi hoje, durante o sono REM, que é esse que adquire um conteúdo mais simbólico. Então, sim, as emoções estão à flor da pele durante o sonho, porque é disso que eu estou tratando, é isso que eu estou metabolizando, né? O que isso me dispara hoje que eu vivi, quais emoções que eu estou vivendo agora e como isso vai se conectar ao que eu já tenho. Entendi. Mas se você tem a memória afetiva em alguns fatos do dia, se você conseguiu se conectar, porque assim, passa por mim um monte de coisa. Pá, 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 pá. E nem todas elas vão ficar, porque eu acho que meu cérebro não tem a capacidade de ficar ou não quer. Você meio que faz um descarte automático. Exatamente, tem um processo de limpeza, porque tem coisas que estão acontecendo. Se eu estou falando com você agora que tem alguém passando lá no fundo, por exemplo, isso vai fazer uma memória, mas isso não é uma coisa que eu tenho que guardar, né? É uma coisa que é um processo de limpeza, mas meu cérebro registrou isso. Tudo que foi registrado, eu preciso decidir se eu vou guardar ou se eu vou descartar. E tem coisas que às vezes ativam memórias que eu já tenho sem eu saber como. E às vezes essa ativação pode ser por uma associação fonética. Fonética, eu quero dizer assim, a palavra, às vezes não tem muito sentido. Às vezes aparece uma imagem no meu sonho que não tem nada a ver aparentemente, mas sabe quando a gente brinca de mímica? Pega uma palavra e corta, eu quero usar só esse fonema, só essa sílaba da palavra, mistura essa com aquela, vou fazendo cortes. Às vezes é isso, uma imagem, pedaços dela a gente pode interpretar com a palavra, com o som das palavras. Então é muito uma análise de discurso, o trabalho de uma análise do sonho. Entendi. Olha, a Darlene pergunta, é mais fácil a gente relembrar as lembranças em sonho do que na vida real? É mais fácil o sonho, como ele é condensado, tanto de memória, que ele está relacionado, sim, então ele está muito associado a uma cadeia de memórias, que você é infinito. Se eu parar para fazer essa árvore de sentidos, é como se eu fosse pensar que é meio infinito, porque uma coisa vai lembrando a outra, que vai lembrando a outra, que vai puxando a outra. Quem começar a fazer essa prática vai perceber que é meio infinito, vai disparando uma série de memórias. Então, sim, eu estou ativando muita coisa. E se eu paro para analisar isso, para olhar para isso, quanto mais eu olho, mais eu sonho, quanto mais a gente treina, mais a gente sonha, isso acontece, sim. Tem gente que fala, eu não sonho, eu caio que nem uma pedra e não sonho nada. As pessoas também, quando bebem álcool, né? Eu tô falando de álcool que eu bebo, porque tem pessoas que se drogam e que também nem sei o que vai, não sei. Vocês têm estudos falando desse negócio do álcool, das drogas? Como que é? O álcool, por exemplo, inibe o sono REM. Então, há uma inibição. Então, por isso que a gente acorda meio zoado, assim, quando bebe. E depende da quantidade, obviamente, mas assim, se eu ultrapassar um pouquinho 2 doses, vamos dizer assim, eu já acordo um pouco mais diferente. É porque eu tive menos sono REM, então eu estou processando menos memória, vamos dizer assim, menos memória emocional. Então eu já fico naquele dia. Tem estudos que mostram isso. O que está acontecendo que eu acho que é interessante? As pessoas estão mais em casa. Então, o fato da gente estar mais em casa, a gente não ter que sair correndo para trabalhar, não ter que sair correndo de manhã, a gente tem mais oportunidade para dormir ou para ficar no final do período de sono. Então, eu comecei dizendo que a gente tem ciclos que se repetem, 4 a 6 ciclos de sono REM ao longo da noite. Na primeira metade da noite, a gente tem mais sono profundo, que a gente está primeiro descansando o físico, primeiro recompondo células. Na segunda metade da noite a gente está mais organizado, a gente tem mais episódios de REM. E o maior episódio de sono REM normalmente acontece no final, no comecinho da manhã, no último ciclo de sono. Então, quando a gente está mais tempo na cama, quando a gente está de férias, quando é final de semana, a gente está mais lá rodeando, dá mais oportunidade para lembrar do sonho, porque o sonho é uma memória evanescente, evapora muito rápido. Então, se eu estou ali deitada, eu estou dando mais oportunidade. O fato das pessoas estarem mais em casa,
elas estão tendo mais oportunidade de prestar atenção no sonho. Então, isso também pode estar estimulando mais sonho. Eu estou olhando mais para isso, eu estou ficando mais na cama, não tenho que levantar, estou com o despertador, sair correndo, porque eu vou ficar em casa mesmo. Então, isso pode estar disparando mais sonho também. É uma hipótese. Por outro lado, então, quanto mais eu durmo, mais oportunidade eu dou para sonhar. E para me lembrar do sonho. Aqueles sonhos que você acorda, o doutor falou sobre isso, que daí você adormece e volta, e volta, e volta. Tem alguma explicação? Eu acho que tudo que se repete, porque tem alguém aqui dentro que decide que eu não tenho essa consciência, mas esse processo de armazenamento. Então, se repete, se me acorda de novo, se eu acordo, volta naquilo. É como se eu tivesse, né? Tem alguém me mandando uma mensagem. Tem alguém mas e se for horrível? E se for horrível? Que daí às vezes tem gente que ela não quer, acende a luz, não quer cair de novo porque é horrível. E aí volta, né? Volta para o lugar que ela está caindo, volta não sei o quê. Quando tem, assim, de modo geral, a hipótese, né, é que não tem pouco estudo sobre isso, é difícil a gente pensar. O relato do sonho é subjetivo, então é difícil. Mas, assim, de modo geral, se repete, tem um conteúdo difícil de metabolizar. Difícil de processar, é uma memória que está ativando alguma coisa ali que está difícil de engolir, né? E às vezes a gente sabe que tem estudos que mostram, por exemplo, a insônia, quando eu estou com dificuldade de dormir. A insônia de início da noite, eu deito na cama e tenho dificuldade para dormir, está mais associada à ansiedade, eu não consigo desligar, estou pensando, estou ruminando ali. Assim. Agora tem a outra insônia, que é a insônia do despertar precoce. Eu acordo de madrugada bem antes do que eu gostaria e não consigo voltar a dormir. Esse tipo de insônia do despertar precoce está mais associada com quadros de depressão. Está mais associada com estresse pós-traumático. Então, de novo, eu falei que na segunda metade da noite, no final, no último ciclo de sono, a gente tem o maior episódio de REM. É quando eu estou mais sonhando. Então, se toda vez que eu chego ali, eu acordo e não consigo voltar a dormir, tem alguma coisa ali que eu estou encontrando, que eu estou vendo, que está difícil de processar, está difícil de metabolizar. Qual que é o processo para isso? Eu vou dizer, eu sou suspeita, mas é psicoterapia. É trabalhar conteúdo, é entender, é olhar para si, pensar assim, tem memória? Primeiro, assim, tem memória do que está acontecendo? Tem memória desse sonho? Alguma pista para começar a pensar sobre isso? É importante se olhar e começar a cuidar, porque, de modo geral, tem a ver com processamento de memória traumática. Entendi. Você falou sobre os processos do sono, que são 6, mais ou menos. Vamos elencar aí? Como que Sim. São 4 a 6 ciclos que duram mais ou menos 90 minutos. Então, em 90 minutos de sono, eu passo pelo estágio 1, 2, 3, REM. Aí eu tenho o REM. O REM é um estágio de sono que é mais desincronizado. Então, enquanto aqui no estágio 1, 2, 3, eu estou aprofundando, lentificando a atividade elétrica cerebral, né, minha respiração está ficando sincronizada e lenta. Quando eu chego no REM, as coisas se ativam, se sincronizam. Meu cérebro está processando. Acontece isso. Então, a gente tem esse episódio, 1, 2, 3, REM, a gente tem um micro despertar, nem sempre eu tenho consciência disso, mas eu tenho um micro despertar que mais ou menos marca o início de um novo episódio, de um novo ciclo. Então, a gente tem esses ciclos, 1, 2, 3, REM, despertar. 1, 2, 3, REM, despertar. 1, 2, 3, REM, e aí vai ficando. No quarto ciclo, normalmente é o maior episódio de REM. Entendi. É isso que acontece. E os primeiros, né? 1, 2, 3, REM, a cada 90 minutos. A cada 90 minutos. Então, cada episódio de REM dura, em média, maior de 25 minutos. Um quarto da noite, mais ou menos, se a gente for pensar, 25% do período de sono, em média, é o que a gente tem de sono REM ao longo de uma noite. Mais ou menos um quarto sono REM, um quarto sono de ondas lentas, que é esse estágio mais profundo, que minhas células estão se restaurando, minhas fibras musculares, os hormônios de crescimento estão lá em ativos. Então, um quarto, essa organização mais, né, celular, um quarto mais emocional, e o resto eu estou em sono 2, que é um sono mais que a gente está tendo sempre descarga, continua a dormir.
Tá, todos esses, obviamente que todas essas partes são importantes, porque da refação das células, né, e Sim. tal, né? Dizem até que um sono bom emagrece, né? Porque você Sim. produz hormônios e tal. E tem muitos dados que pessoas não conseguem chegar no REM. Eu falo do REM porque o REM todo mundo fala desse tal do REM. E quando você não consegue chegar no REM, parece que você não descansa. Né? Tem muitos relatos das pessoas também que acordam cansadas. É porque não chegam no REM? E por que elas não chegam no REM? Tem vários, assim, o que a gente pode pensar, quando eu tomo álcool, por exemplo, eu não chego no REM, eu estou No inibindo o REM. meu REM. Mas quem tem apneia do sono, por exemplo, quem Ah, tem um tá. distúrbio respiratório do sono, normalmente tem mais dificuldade. Porque quando a gente entra no REM, qual que é o fenômeno que acontece? A gente tem atonia muscular. Eu perco tônus da musculatura. É um processo perfeito, é como se eu não pudesse sair atuando meu sonho por aí. Tanto é que quem tem isso tem distúrbio comportamental do sono REM que precisa ser investigado. Mas essa atonia muscular, quando eu perco tônus muscular, quem tem apneia tem uma probabilidade de... É a hora que afoga mais durante o sono, porque é quando a musculatura está mais relaxada, então aumenta a probabilidade de eu ter evento. E se eu tenho muita apneia, se eu estou sobrepeso, mais gordinha, tô com mais gordura aqui, a probabilidade do ronco fechar a garganta, a via aérea é maior. Quando fecha, eu tenho despertar. Quando fecha, eu tenho despertar. Meu cérebro vai eu não necessariamente tenho consciência disso, quem tem apneia, mas eu estou fragmentando meu Sei. sono. E Então eu estou aí você tendo acorda a menos REM. quebrar. Tanto é que tem paciente que tem apneia mais grave, quando a gente coloca o CPAP, que é aquela máquina que joga ar para tratar a apneia, tem um rebotão de REM, a gente costuma falar. A pessoa dormiu no laboratório o primeiro dia da vida com CPAP, parece que tem só REM. Todo o REM que ela não teve, ela começa a ter naquele dia. Tem um super rebote de REM, a gente diz. Porque está colocando em ordem. Então quer dizer que pessoas que não tratam problemas de respiração, né? Eu tô vendo que tem a doutora Vanessa, que não sei se você conhece, que é fono do Conheço, sono. Vanessa, Então, sim. pessoas que não tratam esses problemas, que é o físico, né, se manifestando, ela pode se sentir cansada a vida inteira. Sim, pode. E não necessariamente perceber o que é o sono, porque tem vários níveis, vamos dizer assim, de apneia, né? Tem gente que tem apneia mais grave, mas tem gente que tem o que a gente chama de uma síndrome da resistência da via aérea. Eu, por exemplo, tenho desvio de septo e tenho uma dificuldade. Meu nariz sempre entope, tô com rinite, isso atrapalha meu sono. E quando eu tô mais entupida, eu sonho mais, eu tenho mais pesadelo, porque tá difícil de dormir. Tá lá, meu nariz tá lá me demandando respiração. Isso está fragmentando o meu sono. Então, tem teorias que dizem, tem pesquisadores que acham que os pesadelos estão super associados à respiração. Então, essencialmente, é importante, se você tem muito pesadelo recorrente, é importante você investigar, vale a pena você investigar uma polissonografia para ver como é que está a sua respiração. Se tem limitação do seu fluxo. Sonografia. É aquela que você fica dormindo e eles vão com um monte de coisa. Eu fiz já essa, porque porque eu sou muito ligada, né? Eu sou uma pessoa muito ligada e eu tenho muita dificuldade. Até o Dr. Jorge, quem quiser, a live, agora não tem a live, porque a live fica 24 horas, né? Mas a gente vai fazer semana que vem de novo. Ele falou para não ficar com o celular e tudo, né? Sim. Só que chega uma hora, eu tentei até essa noite passada, mas chega uma hora que você não dorme, não dorme, não dorme, e aí você começa a ficar muito ansioso, você tem coisas para fazer, por exemplo, eu tinha essa entrevista com você de manhã, eu tenho gravação agora às 11 da manhã, enfim, eu começo a ficar ansiosa que eu tenho coisas para fazer e não conseguir dormir. E aí essa ansiedade me deixa mais ligada, entendeu? Sim. E aí eu pego o celular para fazer alguma coisa, distrair, ver alguma coisa, então faz isso, faz aquilo. E aí você vai tentando, você vai tentando coisas para fazer dormir. Por mais que o doutor tenha falado, leia, não sei o quê, você começa a ficar nervoso, sabe? Sim. Você deve ter vários relatos, né? Sim, a pior coisa que a gente pode fazer para desenvolver insônia, esse é um dos fatores perpetuadores da insônia, a gente diz, e é das principais técnicas para a gente lidar com a insônia, o controle de estímulos, é assim, se você está na cama remoendo, sai dali. Sai dali, porque se a gente faz isso de novo, de novo, de novo, a gente já vai associando a cama com essa angústia de não conseguir dormir.
Eu condiciono o meu cérebro e eu tenho uma descarga de cortisol. Vocês falaram sobre isso também. Essa descarga de cortisol é de estresse, porque quando eu tô ali estressada, não consigo dormir, tô pensando num problema, vou pensar em outro problema, isso tá ativando meu cortisol, meu estresse. E aí o cérebro vai associando a cama, vai virando um lugar aversivo. Então, eu preciso desassociar. Esse processo de desassociar em quem tem insônia crônica é super difícil. Então, eu só vou ficar na cama se eu estiver dormindo. É super difícil. Demanda, você tem que levantar, você tem que sair. Então, a pior coisa que a gente pode fazer se a gente não está conseguindo dormir, se a gente está fritando, é ficar fazendo isso e ali ficar pensando em tudo que vai acontecer de ruim porque eu não estou dormindo. Todo o estresse, né, de não dormir, eu não vou funcionar direito, todas essas crenças que eu vou elaborando. Tu começa a contar a hora. Agora eu só tenho 6 horas para dormir, agora eu só tenho 5 horas e meia para dormir. Nossa, eu faço muito isso. É um estresse. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar e tudo, e eu sei que o sono é tão importante para eu estar bem para fazer, né? Para trabalhar. Aqui a Darlene está perguntando de novo. Na minha pré-adolescência, passei por uma fase de sonambulismo. Às vezes me lembrava do sonho, mas não me lembrava que saía andando dentro de casa. Sim. O sonambulismo, de modo geral, o critério diagnóstico é não lembrar do conteúdo do sonho. Esse é um jeito da gente diferenciar sonambulismo do que eu chamei de distúrbio comportamental do sono REM. Porque o distúrbio comportamental do sono REM acontece no sono REM e o sonambulismo acontece no sono não REM. Acontece normalmente no sonho de ondas lentas. Então a pessoa não tem memória, normalmente, do que estava sonhando e se estava sonhando. Entendi. Não, pode falar. Não tem exatamente uma explicação por que tem sonambulismo. A gente sabe que quem já teve na infância tem mais chance de ter na vida adulta, mas é mais comum em criança e tende a desaparecer com a vida adulta. Mas a gente não sabe, assim, no cérebro, por que tem sonambulismo e por que não. Como se faltasse um filtro ali, né? Então, inclusive a mesma moça aqui, minha seguidora, ela falou assim, os nossos sonhos, se anotados, né, eles seriam as melhores sessões de análise de terapia? Sim, o Freud dizia que o sonho é a via régia, é a estrada real para o inconsciente. Então, o sonho é uma oportunidade de falar, de saber de si. Mas dá para fazer autoanálise? Tem estratégias, eu estou falando isso de fazer árvore de sentido, mas assim, é diferente de um processo de análise, de quando eu estou contando para alguém, porque é no relato do sonho, em voz alta, que eu vou ouvir aquela que eu falei que é a fonética, a associação fonética do sono. Então, quando eu estou falando para alguém, que aparece esse outro sentido, né, fonético, que às vezes me faz lembrar uma outra coisa. É diferente de eu escrever a interpretação que eu tenho, da interpretação que eu tenho quando eu estou falando mesmo, e o som que isso está fazendo. Parece um pouco louco, eu sei, mas é verdade. Então, quando eu estou falando para alguém, é diferente de quando eu estou falando comigo mesmo no espelho, certo? Quando eu dou para o outro a interpretação. E aí o outro me devolve um significado, isso muda a interpretação. E aí não é simples. O processo de psicanálise não acontece do dia para a noite. Eu tenho que ter confiança no meu analista, eu tenho que ter, Sim, né? Claro. As pessoas que falam à noite, tem alguma explicação? O sonilóquio é uma outra parassonia. Todas essas alterações comportamentais, de movimento que acontece durante o sono, elas estão numa classe que a gente chama de transtorno de sono, que chamam parassonias. O sonilóquio não é exatamente um transtorno, depende sempre, de novo, da frequência com que isso acontece, se está atrapalhando sua vida ou não. Se não, tende a ser normal falar dormindo. Mas se isso está atrapalhando a sua vida, se você acorda disso, é importante dar uma investigada, mas sim, é normal. Ou se você conta coisas que você não quer, né? Com quem que você está dormindo também, que vai ouvir o que está acontecendo, o que você está falando. Não pode, daí você vai se entregar à noite, não pode. Sim. Felipe fala, um sonho pode oferecer tantas possibilidades e impulsiona processos criativos. Sim, também, é verdade, né? Sim.
Na história da humanidade, tem esses grandes criadores, o Tesla, Leonardo da Vinci, que contam estratégias, que dormiam segurando a bola de metal, assim. Então, quando a gente está tendo uma coisa que a gente chama de alucinação hipnagógica, quando eu estou começando a dormir, a gente começa nessa transição do sono para da vigília para o sono, a gente começa a entrar numa coisa meio de alucinar, assim, né? De imaginação ativa. Essa imaginação, quando eu começo a dormir, a gente vai também perdendo o tônus da musculatura. A musculatura vai se relaxando. Aí caía a bola da mão dele, ele aproveitava isso, acordava para notar o que ele estava pensando, o que está imaginando. Então, sim, estimula a criatividade, a imaginação, porque é como se eu estivesse imaginando. Se eu estiver durante o dia fantasiando, é mais ou menos o que acontece durante a noite. Só que meu julgamento, meu raciocínio está desligado. Certo. Então, que a gente entendeu até agora, todas essas imagens que as pessoas têm durante esses sonhos e pesadelos, elas estão associadas a uma certa questão delas, pessoal. Como a gente tem um problema de uma pandemia, um medo, um processo bem complicado aí mundial, a gente tem várias pessoas tendo sonhos e processos de sono parecidos, não é? E também o disparo do cortisol, que é o hormônio que não vai te permitir chegar no sono REM. Que vai te dificultar, que te vai dificultar o sono, vamos dizer assim, né? Porque o cortisol, ele atrapalha o início do sono. E ele também, aí eu vou até te dizer que eu não sei, preciso até dar uma olhada, mas se o cortisol se mantém alto, não, em tese o cortisol tem que baixar para a melatonina subir. É uma curva que se complementa, então o cortisol tem que abaixar para eu conseguir dormir. Mas se eu estou estressada, porque o cortisol dispara outros metabolismos, vamos dizer assim, né? Se eu estou estressada, eu estou mais pilhada, meu sono é mais leve, eu não consigo aprofundar tanto o sono. Todo mundo tem essa sensação de que eu estou percebendo tudo que está acontecendo ao redor, né? Então, sim, eu não vou acordar descansada, vou ter aquele sono restaurador. Não, a gente está se expondo a um conteúdo muito difícil. Então, sim, está disparando isso. E as pessoas também estão dando mais oportunidade para lembrar do sonho. Porque estão ficando mais tempo na cama. Então, as duas, né? Pode estar acontecendo. Por que tem gente que precisa de menos sono e pessoas que precisam de mais? E com a idade, você vê as pessoas dormindo menos, né? Você vê os idosos, eles dormem menos, eles não precisam de tanto sono. Por que acontece isso? E os adolescentes precisam de tanto sono? Me explica um pouco sobre isso. Tem a ontogenia do sono que a gente diz, que é o comportamento do sono ao longo da vida, muda. Então, o recém-nascido precisa dormir várias horas. E com a idade, a necessidade de sono vai diminuindo, mas também o sono vai ficando mais fragmentado. Então, na criança, o sono que a gente chama de polifásico. Ele não é uma fase só, o sono é picado, são várias fases de sono ao longo das 24 horas. No idoso, isso volta a acontecer, né? Então, no adulto, a gente passa a ter uma grande fase do sono, né? Uma unifase, e depois isso volta a acontecer, porque o idoso tem mais tempo de ficar em casa, cochila mais durante o dia. Então, aí o período de um sono à noite diminui. Tem isso que acontece. Agora, também tem gente geneticamente determinado isso, que são longos dormidores e curtos dormidores. É uma porcentagem bem pequena da população, mas acontece. Tem gente que se sente bem com 3, 4 horas, tô zerada, não preciso de mais que isso. E tem gente que, se eu não dormir 9 horas, eu não funciono. Então, sim, tem pessoa, e isso é geneticamente determinado. O nosso relógio biológico, de modo geral, ele é uma herança genética. Por isso que eu falo, eu comecei dizendo que eu sou mais corujona vespertina. Aqui em casa, a maioria das pessoas são também. Tem uma tendência mais noturna. E quem é matutino também. Entendi. Então a insônia pode estar ligada a uma questão genética também? Sim, pode. A gente não sabe exatamente, a herdabilidade da insônia é alta. A gente sabe que pessoas que têm insônia, tem mais gente que tem insônia na família. Mas até que ponto isso é do DNA ou é do RNA, tipo, tem a ver com o que eu aprendi na minha infância. A relação que eu aprendi a ter com o meu sono. Tipo, aqui em casa todo mundo sempre vai dormir tarde,
E aí eu aprendi isso. A relação que eu tenho com o meu sono é aprendida. Então, até que ponto é uma epigenética, a gente diz também. A vida que minha mãe teve, como isso mudou a expressão dos genes dela, e isso passou para mim depois que ela engravidou, entendeu? A gente sabe até que ponto é uma coisa ou é outra. Entendi. Mas é uma combinação das duas. Eu quero continuar com a história de quanto a gente precisa de sono, porque isso me trouxe algumas memórias, assim. Porque quando existiam revistas, né, aquelas revistas impressas, ainda existem, mas quando a gente comprava muita revista, eu lembro que as revistas sempre falavam, você precisa ter 8 horas de sono, pelo menos, revista de esporte e tal. E isso que você falou, tem pessoas que me dá raiva. Porque eu gostaria de ter mais tempo sem dormir e ficar ótima, entendeu? Pessoas que dormem só 4 horas, nossa, eu invejo profundamente. Eu também. Porque elas têm muito tempo e assim. Só que meio que foi martelado na minha cabeça, por literatura, né? Que eu tenho que dormir pelo menos 8 horas. Então, na minha cabeça, se eu não durmo 8 horas, eu acho, eu não sei se está certo, eu acho que não deu certo, entendeu? Essa é uma das crenças disfuncionais que eu disse que não ajudam no sentido da consolidação do sono. Não é verdade isso. Porque às vezes eu durmo 3 horas e eu me sinto super bem, e às vezes eu durmo 10 e eu me sinto super mal. Então, muda a necessidade de sono. Mas cada ritmo tem um tanto necessário, cada um sabe. O melhor jeito de eu saber quanto que eu preciso dormir é no meu período de férias, né? Sem despertador. Quanto tempo naturalmente o meu corpo eu vou deitar e quando que eu acordo naturalmente? Então, quando eu começo a mensurar isso, e isso é possível num período de férias, porque eu tenho oportunidade para ficar na cama mais tempo, é que eu vou sentir qual que é a minha necessidade natural. Cada pessoa tem a sua necessidade. Mas, para a grande maioria das pessoas, a gente sabe, é entre 7 e 9 horas. Para a grande maioria das pessoas. É uma parcela bem pequena da população que precisa de menos. Entendi. Bem pequena. Tá. Eu tô vendo várias perguntas, então, mas eu não tô conseguindo processar. Eu vou começar a jogar as perguntas, inclusive porque tem uma seguidora, a Lucy, ela... Vamos responder as perguntas? Vamos! Lucy, ela pergunta aqui. Meu marido sonha com todos os seus entes que morreram, na casa onde morou, e viu todos, até os sobrinhos que são vivos, eram crianças. Isso vai mais pro espiritual, né? Não é? Sim. Eu lembro do Siddhartha sempre que fala do oráculo probabilístico. Sim, vai para o espiritual. Aí é difícil a gente saber, mas assim, eu sei que durante o sono, de novo, eu estou processando os conteúdos da minha memória. Então, o que é significativo para mim e o que eu estou guardando de hoje. Porque eu vou guardar de hoje o que é significativo para mim. Começa por aí, a minha memória. E eu vou guardar dentro de um grande arcabouço de coisas que foram significativas. E a memória de pessoas que já morreram, entes queridos, é super significativa. Então, é normal a gente sonhar. Mas sim, tem um quê espiritual. Na história da humanidade, se a gente for pensar, a gente sempre achou que os sonhos eram mensagem dos deuses, né? Que ajudavam a gente a decidir o futuro. Então... Vocês, vocês, médicos e tal, não vão pela essa linha espiritualista, né? Porque os espíritas, por exemplo, né, eles acreditam, e eu sou espírita, que você tem um desenlace, né? É como se tivesse um cordão umbilical que você vai, viaja e volta para o seu corpo. Quando você está no sono físico, inclusive que você tem oportunidade de trabalhar, de produzir, de estudar, de fazer milhões de coisas se você consegue coordenar um pouco, se você está equilibrado e seu pensamento realmente está focado no que você quer fazer. Vocês acreditam nisso ou não? É um pouco complicado. Tem o que a ciência consegue demonstrar e tem o que os cientistas, na sua vida, enquanto humanos que são, querem acreditar. Tem aquilo que eu gostaria que fosse verdade e tem aquilo que a ciência demonstra ou se interessa. Assim, acho que já é da particularidade de cada um que acontece. A gente não tem como demonstrar o que acontece. A gente sai do corpo. Não, a gente não sabe. Aparentemente, a gente não sai do corpo enquanto está dormindo. Porque não conseguiram demonstrar. Mas às vezes pode parece, ser. né? Parece que é tão real. Bom, deixa eu perguntar aqui o DJ Liz London, ele pergunta aqui.
gostaria de saber por que eu sonho o mesmo sonho desde criança. Sonho que estou num banheiro muito antigo, todo branco, escondendo de alguém com muito medo. Não dá pra gente, né, O falar que exatamente. significa para a pessoa? Ele vai ter que fazer uma análise, saber o que representou esse O banheiro. conteúdo, essa memória na infância, né? De modo geral, as memórias da infância vêm muito à tona, porque, de novo, eu estou acessando todo o meu arcabouço de memória com o que eu estou vivendo hoje. Mas quando o sonho se repete, o conteúdo do sonho se repete, eu, de novo, sou suspeita para falar, psicanalista, Uhum, tá. vale a pena a gente investigar. Por quê? Né? Hum. Tem a doutora Lígia, que é uma neurofisiologista lá do Instituto do Sono, fofa, adoro ela. Ela disse uma coisa para mim que me marcou muito, que é assim, o sonho foi feito para a gente esquecer. Hum. Foi feito para a gente esquecer. Então, quando a gente lembra do sonho, tem um motivo, certo? Porque o que eu tô dormindo, minha razão tá desligada, meu julgamento está desligado. Então, de fato, de modo geral, posso pensar que foi feito para eu esquecer. Eu estou metabolizando aquela memória, não necessariamente tenho que lembrar daquilo. Mas se irrompe uma memória, se eu lembro, tem um motivo. Então, vale a pena a gente olhar para isso. Por que eu estou lembrando desse sonho, né? Tá. O único estudo que faz com que avalie esse seu sono é aquele que você tem que ficar dormindo cheio de aparelho, polissonografia. A polissonografia, Polissonografia. isso. A polissonografia mensura todas as variáveis fisiológicas durante o sono. Então, minha atividade elétrica cerebral, atividade do coração, do músculo. Então, o meu deu todo normal, só que eu sou uma pessoa com muita dificuldade de dormir, e essa loucura minha começou nos anos 2000. Eu fazia muita entrevista em Los Angeles, né? Você tá onde nos Estados Unidos? Agora eu tô no Texas. Eu tava morando em Boston, mas agora... Então você sabe bem que são 12 horas direto para você chegar em Los Angeles. E muitas vezes eu tinha que assistir coisas, porque eu fazia entrevistas com esses atores de cinema, e eu tinha que assistir o filme, assim, eu chegava, tinha uns 4 horas para dormir, já tinha que assistir o filme, já tinha que programar a entrevista, aí fazia entrevista e já voltava ao Brasil. Bom, eram 2 dias, assim, muito intensos. Então eu queria dormir, eu precisava dormir. E eu comecei a tomar remédio para dormir no avião. E isso me disparou sabe? Eu tenho até hoje problemas de sono, assim, grandes, porque eu meio que, assim, com remédio eu durmo. Sem remédio eu não durmo, entendeu? Então... Mas eu lembro exatamente que nessa época que eu tinha que trabalhar e eu tinha que dormir de qualquer jeito, aí eu achei uma fórmula para eu conseguir ficar bem e ter dormido e acordar para conseguir trabalhar, entendeu? Sim, é isso. A gente organiza, o cérebro tem uma tendência a se adaptar, né? Encontrar um jeito de se adaptar nas situações. Então, é super normal isso. E que eu estava chamando de condicionamento, porque às vezes acontece uma coisa na vida, de uma fase específica, e essa é a nossa preocupação da maioria dos profissionais de saúde mental, porque a gente está vivendo nessa pandemia agora, porque às vezes o que a gente acontece, uma memória de uma vez marca a gente, e a gente vai viver com aquilo, e aquilo vai modificar a nossa vida no futuro. Então é importante a gente cuidar e prestar atenção no que está acontecendo, como eu estou metabolizando isso, né? Se eu estou assistindo muito notícia, prestando muita atenção nisso, conectado, não sei o que, eu começo a ter pesadelo todo dia. Então entendeu já, né? Já entendemos. Seu cérebro está falando para você não está conseguindo metabolizar isso, para, por favor, está pedindo arrego, vamos dizer assim. Né? Então, acho que marca muito, é muito fácil do cérebro se condicionar. Eu estou chamando de cérebro, mas assim, para mim o cérebro está grudado no corpo, é tudo a mesma coisa. Então, o que acontece no corpo, o psiquismo tem que dar conta. E o que acontece no psiquismo tem reflexo no corpo. Então, as coisas estão conectadas. A gente pode treinar, por exemplo, eu já ouvi, né, a Brené Brown, né? Você sabe quem é, né? Uma palestrante, estudiosa, professora, até aí do Texas, eu acho. E ela tem vários TEDs. Acho que ela é daqui. Tem vários TEDs e não sei o que. Ela é ótima e tem um livro. E ela fala que um dia a filha dela, elas estavam num lago, sei lá, a filha dela falou assim: não, deixa eu parar um pouco, mãe. Aí ela olhou, ficou assim uns segundos olhando. Não, eu quero fotografar esse momento.
na minha cabeça, registrar na minha memória. Você acha que dá para fazer assim, quando a gente para e realmente olha com o objetivo de treinamento para aquilo, por exemplo, uma árvore bonita, uma flor bonita, você prestar atenção, fala, nossa, que lindo, deixa eu fotografar na minha memória isso. Você acha que vai influenciar também no seu sonho, por exemplo? Você pode resgatar essa memória? Eu Seria acho um que todo. treinamento positivo? Sim, eu acho que é um treinamento positivo. Todo esse treinamento que a gente faz, não à toa, por exemplo, a meditação e Hum, essas técnicas de imaginação ativa, da gente se concentrar, da gente treinar o cérebro, né, para fazer uma coisa ao mesmo tempo, uma coisa só, não fazer mil coisas ao mesmo tempo, que hum, nem a gente está acostumado, são coisas positivas e que a gente sabe que ajudam, que organizam e que mudam o metabolismo total, muda a nossa respiração, muda tudo, e só tem a tendência de ajudar a gente a dormir. Então, sim, tem coisas que a gente vive que a gente guarda para o resto da vida, e tem coisas que vão passando batido. Eu acho que sim, são associações positivas e hum. valem a pena, né? Tem aqui, eu aprendi outro dia, estou fazendo um curso aqui de espiritualidade e cura. O meu doutorado que eu estou fazendo aqui tem a ver com isso. É, Olha, você que está escondendo o jogo, hein? eu estudo espiritualidade e a relação com a saúde e o sono como um mecanismo relacionado como a espiritualidade influencia a saúde. Reflete na minha saúde psicológica, reflete no meu sono, esse mecanismo. Mas no curso que eu estou fazendo, teve uma sessão de meditação que o treino era a gente pensar, então eu estou com dificuldade de dormir, qual é a meditação ativa que eu posso fazer um pensamento? Então, imagine que eu estou num riacho, tem um riacho passando aqui do meu Hum, lado, e aí cada pensamento que vem, a ideia de eu tentar barrar esse pensamento, às vezes é mais difícil. Então, eu pego cada um desse pensamento e eu coloco numa folhinha que está descendo o rio abaixo nesse córrego, nesse barulhinho de água. Então, vem um pensamento, eu pego esse pensamento, eu coloco na folhinha, na água, deixa a folhinha levar. Vem outro, eu coloco na folhinha na água, deixa a folhinha levar. Faço esse exercício. É impressionante o poder, né, da imaginação ativa, e da meditação e dessa hum. prática que tem para a gente se concentrar no agora, da gente prestar atenção no que está acontecendo no corpo. E isso Isso. pode ajudar a gente muito no processo, nos problemas com o sono, né? Então tem um potencial muito grande, sim. Então, gente, eu acho que o que a gente pôde aprender, né? Tem pessoas que falam assim, o dente caindo é morte. Não dá para saber. Você pega, você sonha com o dente, isso que a Laura falou. Né? Não precisa nem estudar como ela estuda para É. ter, né? Você pega essa imagem, pô, tô sonhando muito com isso daqui. O que tem a ver com a minha vida? Vai anotar, anota todo dia. Se eu lá, sei lá quantas vezes com isso, que esse dente, ó, não precisa nem ser você deixa eu fazer para as coisas mais, né? O que Não, esse dente tem de uma memória, sei lá, de pegou no repente, meu né? calo a história do dente, eu me identifico com isso, porque eu sonho muito que eu estou arrancando, eu usei aparelho fixo muito tempo, e a gente usa a banda, eu sonho muito que eu estou arrancando aquele aparelho. Eu tenho esse sonho de novo, e eu tenho bruxismo, que é a gente Sim, apertar muito o dente. Então eu sonho muito que eu estou arrancando meus dentes. Tem a ver, tá. eu sei quando eu estou mais estressada, quando eu estou mais agitada, eu aperto mais, por isso eu uso a plaquinha, tão importante, eu uso a plaquinha, mas Então eu é um sonho. momento de tensão, né? Sim, de Você sonha tensão e porque que foi um momento. reflete o que está acontecendo. Eu estou É, apertando. é Então, isso aí. é como se eu quisesse, estou sonhando que eu estou abrindo a boca, estou parando de tensionar, né? Sim. É verdade. Bom, tem muitas outras perguntas. Eu vou agora. Chegou a hora, hein? Laura, do nosso print, Nosso gente. print, Nosso print. Então, ó, Laura, deixa eu até me focalizar aqui, ó. Faz uma pose aí. Gente, print, porque vocês vão. Agora não que eu tô falando. Vocês vão repostar isso daí para o maior número de pessoas assistirem essa live, que vai ficar 24 horas aqui, tá? Vamos fazer uma pose, Laura. Um, dois e. Pronto, gente. O seu Instagram é psi.sono. sono, é. É isso? A gente com essa fase da psicologia do sono, eu montei um canal há um tempo, Psi-Sono, tem um canal no YouTube, tem a série do Hum. Porquê Sonhamos, é totalmente amador, tá, gente? A ideia era fortalecer esse movimento da psicologia do sono, mas tem o canal do Psi-Sono, tem o site, a gente está sempre postando informação, falando, bom, eu gosto pouco do assunto, então sou suspeita. Ai, Laura, É, que legal te conhecer. Vamos falar um prazer. mais? Eu acho que assim, a gente ainda tem um. Porque não é só uma semana, né? Você tem 2 meses.
Você tem anos aí, pessoas sonhando, pessoas traumatizadas e tal. Então, Sim. a gente vai ter muita coisa para falar ao longo do tempo. É verdade. Tá? Sim. Vamos conectando aí nas nossas redes e tudo. Se tiver alguma coisa, você fala assim, putz, isso aqui, ó, vamos falar disso e tal, você me fala, tá bom? Tá bom, muito legal. Muito obrigada pelo convite de novo. É um prazer falar de sono, de sonho. É verdade. E eu vou avisando vocês, gente, talvez amanhã eu não consiga fazer às 8h08, porque eu tô no sábado que vou estar ao vivo na TV e tem umas coisas. Mas eu vou avisar até o final do dia, tá bom? Tá. Laura, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram. Eu queria agradecer que todo mundo que entrou aí viu um monte de gente conhecida, assim, muito legal. É isso aí. Repostem. Vai lá no seu story, no Stories, coloca o Laura, psi.sono, Maria Cândida TV, escreve o que você achou da live, o que você aprendeu, daí o maior número de pessoas pode acessar, tá bom? Isso é informação, é a nossa responsabilidade com relação ao outro. Isso. Beijo pra vocês. Beijo, tchau, obrigada. Bom dia. Tchau, bom dia, tchau.